Chuva forte atinge o estado e traz muitos transtornos à capital e municípios do interior. Veja também. Obras da Copa modificam o dia a dia da capital gaúcha. Mais de 50 famílias são realocadas em Canoas para dar continuidade às obras da BR-448. Ainda depois da Operação Tartaruga, a circulação de ônibus volta ao normal em Porto Alegre. EPTC irá identificar e multar os motoristas que participaram do protesto. Desemprego na capital é o menor dos últimos 20 anos. E a previsão do tempo? Veja agora no Ubra Notícias. Boa noite. A chuva que chegou com força ao Rio Grande do Sul nesta quarta-feira provocou uma série de estragos e até morte. Na capital, o volume de água em uma hora foi considerado o maior dos últimos 6 anos. São 26 pontos de alagamento. Um taxista teria tido um mal súbito na Avenida Voluntários da Pátria e, como estava inundada, não foi socorrido a tempo e morreu. Durante o temporal, a EPTC chegou a fazer um apelo aos motoristas para que não saíssem de casa. A chuvarada começou às 2:45 da tarde. Quem estava no trânsito enfrentou muitas dificuldades. Como este motociclista, várias ruas em diversos bairros da cidade ficaram alagadas. A chuva atingiu parcialmente os serviços da Transurb. As estações Mercado, Rodoviária e São Pedro estão fechadas. Em Pelotas, houve alagamentos e transtornos para moradores dos bairros Dunas e Navegantes. Em Uruguaiana, várias ruas ficaram alagadas. Choveu 150 milímetros no município, volume superior à média mensal. A Prefeitura de Soledade, no norte do estado, decretou situação de emergência ainda pela manhã. Cerca de 60 casas ficaram alagadas após a cheia dos arroios. O principal é o São Bernardino. O desemprego em Porto Alegre é o menor dos últimos 20 anos. O índice teve queda de 0,4% em 2012 e fechou o ano em 6,4%. A taxa é a menor da série histórica da pesquisa de emprego e desemprego da FEE. Pelos dados divulgados nesta quarta-feira, atualmente cerca de 46 mil pessoas estão desempregadas na capital. A pesquisa também mostrou que Porto Alegre é a segunda capital brasileira com menor taxa de desemprego, ficando atrás apenas de Belo Horizonte. Ruas da capital viram canteiros de obras e testam a paciência dos motoristas, pedestres e comerciantes. As mudanças fazem parte dos preparativos para a Copa de 2014 e a Prefeitura garante que estão dentro do prazo. Já na chegada à capital, quem vem do Vale dos Sinos é advertido pela sinalização. Na Avenida Ceará com a Farrapos será construída uma passagem de nível que deve diminuir a retenção ao tráfego sob o viaduto Leonel Brizola. A alternativa é seguir o desvio por ruas transversais. Hoje pela manhã, outro ponto foi bloqueado. No cruzamento da Avenida Osvaldo Aranha com a Fernandes Vieira, agentes da EPTC orientavam motoristas e pedestres. Pessoas que estão querendo atravessar a Osvaldo Aranha para pegar o centro-bairro podem utilizar a Rua Santo Antônio. Tá? Pessoas que estão vindo, por exemplo, da Rua Felipe Camarão, vai dobrar à esquerda na Irmão Zeltão e seguir até Santo Antônio. Muitos motoristas reclamaram do transtorno. Ou seja, eu vou ter que fazer uma baita volta, atrapalha o tempo. Daí tu tem que dar um balão ao contrário, tu tem que andar mais 2, 3 quadras. É difícil? É difícil, muito difícil mesmo. Considerada uma das mais importantes, a duplicação da Avenida Tronco é também a mais complexa. São 5,5 km que exigem a retirada de 1.430 famílias. Polêmica também na duplicação da Avenida Edivaldo Pereira Paiva. Os moradores da região reclamam do corte de 115 árvores previsto no projeto. Outra obra importante para a mobilidade são os 5 corredores de ônibus, por onde devem passar os BRTs.
São ônibus que vão andar mais rápido, porque nós estamos trocando exatamente a pista de asfalto por placas de concreto. Vão ter sistema de ar-condicionado, tanto na estação como também no próprio... Vão ter o mesmo nível de embarque, vão ter cobrança externa e, inclusive, com prioridade no sistema semafórico, ou seja, eles vão andar muito mais rápido. Com isso, vai melhorar em muito a questão do transporte coletivo em Porto Alegre. No corredor da Avenida João Pessoa, as obras estão em andamento há quase meio ano. E os comerciantes reclamam. Temos bastante prejuízo, nosso fluxo de cliente parou assim 80%, as pessoas caem, se machucam por causa da travessia que está fechada, a sinaleira está fechada, tudo, as pessoas não querem caminhar até a sinaleira para atravessar, aí eles atravessam no meio da obra, caem, se machucam. É bem complicada essa obra. Já a Avenida Voluntários da Pátria deve se transformar de fato em uma grande via. Ela está sendo duplicada no trecho entre a Ramiro Barcelos e a rodoviária e deve receber grande parte do fluxo da região metropolitana, que hoje cai na Castelo Branco. Além da duplicação, um corredor de ônibus deve ser construído no local. Ao todo, 15 obras estão em andamento, incluindo 5 trechos na terceira perimetral, o prolongamento da Avenida Severo Dúlios e o complexo da rodoviária. O custo está em quase 900 milhões de reais. A Secretaria de Gestão garante que o cronograma está em dia. É evidente que estamos trabalhando numa cidade viva, em que seguido temos percalços que temos que ajustar, ou seja, nós não estamos fazendo uma obra num deserto, num processo longe da cidade, não. Todas as obras estão dentro da cidade e por isso existe toda uma questão de impacto social, um impacto vegetal que nós temos que adotar. Então, existe sempre fatos novos, mas hoje nós podemos dizer que todas elas estão no cronograma de estarem conclusas para a Copa do Mundo. Nas ruas, a população tem opiniões divididas sobre o prazo de conclusão das obras. A obra ficou muito curta e não vai ter muita disponibilidade, não vai pegar todos os locais que precisa. Com certeza, né? Até o Beira-Rio vai ficar pronto, né? Depois de um dia de muitos transtornos para os passageiros de ônibus da capital com a Operação Tartaruga, o trânsito nos corredores nesta quarta-feira voltou a fluir. Os motoristas que provocaram lentidão poderão ser multados por infração gravíssima, mas o movimento dos rodoviários não descarta novo protesto. A movimentação em avenidas como a Salgado Filho e a João Pessoa voltou à rotina. Quem estava nas paradas de ônibus não queria perder compromissos nem passar por qualquer transtorno novamente. Foi aquela Operação Tartaruga, né? Que eu tive que descer e caminhar tudo a pé até meus serviços. Quanto tempo? Eu levei quase 1 hora. Cheguei atrasado 1h30. Foi complicado? Foi muito complicado. Cedo, Dona Maria voltou ao ponto em que ontem esperou 1 hora pelo ônibus. Eu acho assim que eles não devem fazer isso, né? Porque as pessoas pagam a passagem, não era para ter isso. O pior foi que a gente foi no horário que sempre ia pegar o ônibus e levava quase 1 hora, ou um ônibus para chegar, ou mais. As questões políticas e administrativas que trancaram o trânsito ontem, hoje deram lugar a um fluxo em ritmo normal. E quem vê a Avenida João Pessoa assim livre para o tráfego, pode até imaginar que está descartado qualquer risco de uma nova Operação Tartaruga. Mas quem participa do movimento dissidente do Sindicato dos Rodoviários garante que a mobilização continua, mesmo com a determinação da Justiça que suspendeu a segunda etapa da Operação Tartaruga, no fim da tarde de ontem. Não está descartado uma nova Operação Tartaruga e não está descartado uma greve dos rodoviários, caso não se evolua numa negociação. Tá? Acreditamos que estamos indo no caminho certo. O protesto só foi realizado devido ao cancelamento de um plebiscito, que ocorreria ontem, e serviria para discutir o reajuste de 7,5% aceito pelo Sindicato dos Rodoviários. A comissão de negociação ela vem discutindo não só o aumento de salário e aumento de vale-alimentação, mas sim nós estamos discutindo todas as 112 cláusulas restantes do dissídio da categoria, porque há 20 anos que não se discute isso. A EPTC segue fazendo o levantamento para identificar os motoristas que participaram da operação e garante que haverá multa. Ele pode ser notificado por estar prejudicando toda a circulação viária. É o mesmo que acontece numa rodovia, na qual a velocidade é 80 km/h e, porventura, alguém
flagrado a menos de 40, que é 50% da velocidade regulamentada. A seguir, depois da chuva forte, veja na previsão do tempo como fica amanhã. Até já! A unidade da Farmácia do Estado, em Canoas, vai estar fechada amanhã para inventário mensal. Na sexta-feira, dia 22, o atendimento volta ao normal. A farmácia fica na Avenida Ferreira, bairro Marechal Rondon.